precisa fazer, e existe solução, é achar alguém muito bom para colocar na operação. Porque é fácil achar gente na operação, difícil achar gente no estratégico. Então, tu vai colocar alguém na operação e tu sai da operação. Independente, de novo, né? Se tu vai te afastar para ganhar neném ou não, tu precisa ter o teu quadro de operação completo e que não conte contigo. Esse é o primeiro passo, tá? Tu tem que ver quem que tu precisa. Ah, mas eu precisaria de 2 pessoas. Eu tô no lugar de uma porque eu não tenho dinheiro. Eu entendo que às vezes uma folha de pagamento ela é onerosa para a empresa, mas eu não tenho dinheiro. Se eu ficar ali, eu também não vou ganhar dinheiro. Porque eu estou gastando toda a minha capacidade para fazer algo que uma pessoa mais barata faria. Ou de repente não tem dinheiro para pagar uma pessoa de tempo integral, de repente pega alguém que faça menos tempo. Eu tenho, por exemplo, gente que trabalha para mim 3 dias por semana, que são os dias de maior movimento. Nos outros dias o James quebra um galho lá. Tá? Então, assim, vai ter que pensar, mas não pode estar na operação. Tá? Então, precisa colocar alguém ali? Ótimo, vai colocar. E essa contratação tem que ser de uma pessoa excelente. E eu acho gente excelente. As minhas funcionárias são excelentes. Excelentes, excelentes, excelentes. Assim, eu não me incomodo com funcionário. Demorei para achar, eu sempre demoro para achar. Mas se eu acho, tem. É desculpa da gente dizer, não, mas eu não acho ninguém. Tem gente. O que pode estar acontecendo é que tu tá apegada demais a essa posição operacional, apegada demais a ponto de não te esforçar para encontrar alguém e treinar alguém. Porque tem. Se eu acho, tem. Pronto, falei, pode brigar comigo, realmente pode ser que eu seja uma pessoa apegada e não queira largar esse lugar, tá? Essa poltrona, vamos dizer assim. Só que, infelizmente, se tu não tiver alguém no teu lugar e tu precisar te afastar, e a gente, né, precisa entender que eventualmente talvez a gente se afaste, somos humanas, a empresa vai ruim. A empresa pode cair. Se não tiver uma equipe redondinha que trabalhe sem a tua presença, a empresa vai ruir. E aí eu queria contar para vocês como que foi na pastelaria. Quem não sabe ainda, eu tenho uma pastelaria aqui com meu marido. Na verdade, a pastelaria é do meu marido, eu entrei como estagiária dele, ali ajudando desde o início. Aí hoje eu já quase não atuo mais, né? Assim, dentro da pastelaria, então eu consegui fazer essa transição nossa. Quando eu comecei a trabalhar lá, na época a gente não era casado, ele morava com a minha sogra, e eu achava muito engraçado, porque ele, para facilitar, ele é muito inventor, assim, ele é professor pardal, né? Então, para facilitar a vida dele, como ele tinha que estar trabalhando lá, porque ele ficava no caixa, né, ficava atendendo, só que não tinha movimento sempre, então ele ia para casa da minha sogra, que era nos fundos, ele ficava sentado de boa, mas quando surgia algum cliente ou alguma situação que ele tinha que resolver, as gurias tinham que ir lá atrás chamar ele. Aí o que ele fez? Ele botou uma campainha, que aí as gurias só apertavam, né, tocava na minha sogra e ele vinha. E eu lembro que aquela campainha tocava, sei lá, 1 zilhão de vezes por dia, 1 zilhão. Ele já tinha até crise de ansiedade. Cada vez que ele ouvia o barulho da campainha, eu já começava, ele já passava mal, já ficava ruim, já ficava ansioso. E eu lembro que era um motivo de estresse, assim, dele diário, aquela campainha. Ele dizia, tá vendo? Porque ninguém resolve nada, porque me chama o tempo inteiro, porque meus funcionários são assim, porque meus funcionários são assados, porque nada funciona, eu tenho que estar aqui o tempo inteiro. Discurso normal de empresários, eu tenho que estar aqui o tempo inteiro. Mas o legal é que, na verdade, ele gostava de estar ali naquela posição. Inclusive, eu já contei numa outra live, ou enfim, de uma história que ele estava comigo. Enfim, vou contar de novo, né? Porque eu sou dessas. A gente estava sentada no fundo da cozinha, então, tipo, tinha uma cozinha grande, que a pastelaria a gente faz tudo na hora, ele fazia massa, então tinha a cozinha, uma bancada bem grande, o comprimento todo da cozinha. E a gente estava sentado bem no fundo, assim, da cozinha, e lá na frente, sei lá, uns 10, 15 metros depois, tinha a área de atendimento. Aí ele viu uma pessoa entrando e ele estava sentado do meu lado, lá no fundo. E tinha uma atendente lá na frente. Quando ele viu o cliente entrando na porta, esse homem deu um pulo do lugar para ir em direção à atendente. E eu instintivamente segurei o braço dele, não deixei ele sair. Quando eu não deixei ele sair, ele ficou tipo, confuso. O que está acontecendo? Eu preciso ir lá. E aí eu mostrei para ele o quanto ele tirava o lugar dos funcionários dele. Então ele reclamava o tempo inteiro que as pessoas não tinham iniciativa, que as pessoas não resolviam nada, quando na prática ele ia antes da pessoa chamar ele já estava lá resolvendo tudo. Eu sei, vocês vão dizer, Ju, mas é porque tem gente que não sabe resolver, mas tem gente que não dá conta, mas a gente tem que estar em cima, porque se fazem errado. É isso. É exatamente sobre isso que a gente vai falar. E se fazem errado? A gente corrige.
A gente não pode fazer pelo outro, porque senão tu não vai te afastar. Não tem como tu te afastar. Não vai existir essa possibilidade se tu sempre fizer pelo outro. Então tem que deixar o outro fazer. E é muito legal porque isso tem muito a ver com o filho, né? Eu sempre falo, criança começa a caminhar com que idade, mais ou menos? 1 ano? Então, se eu ficar com meu filho no colo 1 ano, o tempo inteiro, quando eu tiver no aniversário de 1 aninho, eu botar o bebê no chão, ele não vai caminhar. Porque caminhar envolve prática, envolve erros, envolve quedas, envolve choro. E é sobre isso. Então, o funcionário só vai ser bom caminhando. E se vocês se intrometerem no serviço da pessoa o tempo inteiro, a pessoa não vai caminhar, não vai treinar e vocês não vão se afastar. Pode ficar doente, pode morrer, vocês não vão conseguir se afastar, tá? Sem que a empresa tenha prejuízo, obviamente. Quer se afastar de uma maneira que a empresa não sofra esse prejuízo? E assim, claro que vai mudar. Claro que um afastamento sempre vai trazer alguns prejuízos, certo? Então a gente precisa preparar esse afastamento da melhor forma possível para que o prejuízo não seja grande, tá? Como que eu fiz, então, para preparar a pastelaria? Eu vou falar primeiro do James, porque a gente tirou o James da operação. Isso foi lá em 2016. Eu ainda tinha uma consultoria física, trabalhava com pessoas, tinha nutricionista, enfim, né, uma equipe maior. A gente planejou todo esse afastamento do James da operação. Então, a gente montou o organograma, a gente verificou todas as descrições de carga, entendeu como que era todo o fluxo, e aí contratou pessoas para cada lugar, bem certinho, né? E aí, com isso, a gente foi desenvolvendo os processos, então todas as pessoas sabiam exatamente o que elas tinham que fazer. A gente desenvolveu as pessoas, então a gente treinou competências comportamentais, porque eu sou psicóloga, a gente sempre trabalha com isso, mas a gente treinou competências técnicas, aí tinha nutricionista também para ajudar. E aí a gente treinou liderança, a liderança do James, dele conseguir fazer reunião, dele conseguir fazer um direcionamento, dele conseguir corrigir, e aí a gente foi tirando ele aos pouquinhos. E ele dizia que era impossível, e a gente conseguiu. Isso em questão de 1 ano, a gente organizou tudo, e ele saiu. Eu lembro do dia que ele saiu, ele teve uma briga, inclusive, com a nutricionista, a gente estava numa reunião, porque ele dizia, não, mas eu vou lá e faço as compras. Aí a gente dizia, não, não precisa fazer as compras, fulana faz. Não, mas então deixa que eu vou lá e faço. Não precisa, a fulana já está fazendo isso. Não, mas pode deixar que eu faço. Ele queria achar alguma coisa para fazer, e não precisava, porque todo mundo já tinha absorvido as funções que ele fazia de uma forma tranquila para elas. Inclusive, fazia o melhor que ele, muitas vezes, né? Até hoje ainda fazem várias coisas. Porque a função dele não é para ser operação. Ele não montou um negócio legal porque ele era bom na operação. Ele é um cara criativo, é um cara inventor, então eu precisava dessa criatividade dele na estratégia, pensando em soluções para o baixo movimento, pensando em soluções para o produto que estava mais caro, para o aumento do fornecedor, e não para estar na operação, no atendimento, mas ele tinha que estar perto também para enxergar tudo isso acontecendo, né? Enfim, então a gente realmente trabalhou bastante as pessoas, e aí não só as pessoas da equipe, mas a gente começou a contratar pessoas que eu vou chamar de cabeça de obra, porque a gente fala, é difícil achar mão de obra qualificada. Mão de obra. Mão é trabalho mais braçal, né? Hoje, apesar do meu serviço na pastelaria ser braçal, porque é auxiliar de cozinha, vai trabalhar com limpeza, vai trabalhar produzindo alimento, cozinhando, as minhas funcionárias, elas não são mão de obra, elas são cabeça de obra. Então, eu pago caro para ter pessoas que pensem. Isso facilita muito. Claro que também se permitam e queiram, né, fazer a parte mais braçal, porque tem um serviço pesado por trás. Mas são pessoas que pensam muito, tá? Isso já começou a fazer toda a diferença. Porque aí a gente consegue passar para elas instruções básicas como chega um cliente aqui, como que o cliente está se sentindo? Ah, ele está perdido, porque ali é pastelaria por quilo, né? A pessoa entra lá não vê pastel. Ela fica confusa. Então, a gente começa a trabalhar toda uma questão de empatia, de entender como o cliente está, entender o que ele quer. Pessoas que pensam menos ou pessoas que são mais braçais, de repente, até pela cultura da pessoa, elas vão ter mais dificuldade de assumir funções que tu possa dar, né? E às vezes elas vão ser mais limitadas mesmo. Então, a ideia é que a gente tenha numa equipe pessoas que pensem, claro que vão ter as pessoas mais simples, mais braçais, mas é importante mesclar, tá? Não ter só braçal, mas também é importante não ter só pessoas que pensem, porque também o trabalho não é resolvido, né? Não é executado, porque também pessoas que pensam muito, digamos assim, tem mais dificuldade na execução, né? Na resolutividade. Enfim, então a gente desenhou todos os processos, a gente deixou claro o que cada pessoa tinha que fazer, a gente começou a fazer contratações melhores. Eu lembro que na situação a gente trabalhava com 7 pessoas na equipe. E uma delas pediu para sair porque começa a mexer, começa a fazer transformação, algumas pessoas não ficam mesmo, né? Bem normal. Que já é, entre aspas, uma limpa, assim. Aí, então, quando a gente mexeu em tudo isso, uma pessoa saiu.
E a gente teve a brilhante ideia, em vez de contratar outra pessoa com o salário que eu tinha, a gente resolveu conversar com a equipe e passar aquela função a mais que tinha, que na verdade não era função, era um pouco mais de, né? É como se fosse dividido, então eram 5 atendentes à noite, em vez de ter 5, vamos pegar e dividir o salário dessa quinta pessoa que saiu nas outras 4 e elas absorvem o serviço da quinta? Vamos fazer um teste? A gente conversou com elas toparam. Até hoje, nunca mais a minha equipe aumentou o quadro. Sempre foi absorvido isso de uma maneira muito tranquila. Então, hoje todo mundo ganha mais. Isso não me gerou um custo mais, eu só transformei em salário, né? E assim começou a mudança. E aí, quando a gente conseguiu executar, estava tudo redondinho, o James não precisava ir. Inclusive, quando ele ia para a pastelaria, ele atrapalhava a pastelaria. Porque estava todo mundo redondinho, todo mundo fazia tudo. Ele chegava lá, ele tentava fazer alguma coisa, ele atrapalhava o andamento. E isso é bem comum. Eu vejo muitas vezes os donos na produção de indústria, que eu já atendi, os donos que tentam entrar na produção, eles atrapalham. Atrapalham, por exemplo, a ordem de produção, passa coisa na frente. Então, assim, eles acabam atrapalhando realmente o fluxo do trabalho, tá? E aí o James tentava ir para a pastelaria, não conseguia. E eu lembro que ele relatou assim, que ele estava se sentindo inútil, se sentindo perdido, que a gente tinha tirado tudo dele. E aí, isso é o que eu falo lá no início. Muitas vezes o que dificulta a gente achar alguém que faça o nosso trabalho é o nosso apego a esse lugar, que a gente considera muito importante. E não que vocês não sejam super importantes para a empresa de vocês, mas para a empresa rodar bem, vocês precisam botar na cabeça que vocês têm que ser, entre aspas, não importantes. A empresa não pode depender de vocês para rodar. Então, vocês têm que se sentir inútil mesmo. Não como algo ruim, mas se vocês se sentirem inúteis é porque as pessoas assumiram a função que não deveria ser tua. Então, tudo está na ordem. Porque aí, quando o James se afastou e teve essa sensação ruim, ele começou a estar aberto para fazer outras coisas. Então, a gente deslocou ele para uma função melhor. Hoje, o que ele gosta de fazer muito, assim, que ele tem tempo para fazer, né? Que é a manutenção. Então, ele adora estar metido lá, mexendo em coisas, pintando, consertando. Ele ama fazer isso. E antes ele não podia, porque ele estava na operação. Então, hoje ele faz. Então, hoje a gente gasta bem menos com manutenção, porque ele faz tudo, a gente não se preocupa. Os freezer, então não sei o que, estragou lá a borracha, ele vai atrás, ele compra a borracha, ele conserta. Então, assim, isso, claro, tem a ver com ele, né? Ele gosta disso. Enfim, então dá para pensar em formas de vocês saírem e se dedicarem àquilo que vocês gostam mais. O James até não faz tanta estratégia porque acaba ficando mais comigo, mas ele participa junto comigo, né? Mas o beabá lá com as gurias é mais eu que faço.